Olá, muito bom dia a todas as senhoras e senhores. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Queria saber se todos estão me ouvindo bem. Lá no fundo está tudo ok? Estão me ouvindo? Show de bola. Pessoal, estamos dando início hoje, então, ao 23º ciclo de estudos do Tribunal de Contas aqui no município de São José. Hoje é a última etapa deste, que é o maior evento de capacitação que o Tribunal de Contas organiza todos os anos, há 23 anos. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês, em nome lá do Tribunal de Contas, em nome da Diretoria de Licitações e Contratações, que é onde eu tenho atuado há alguns anos. E é isso. Nossa ideia hoje é trazer um pouquinho para vocês sobre a nova Lei de Licitações, alguns insights assim que a gente resolveu trazer em relação àquilo que foi demandado pelas associações de municípios. Nós temos atuado há 2 semanas em todo o estado de Santa Catarina, conversando com aqueles que realmente executam as licitações. Há 21 anos eu estou no Tribunal de Contas e fiscalizando. Antes desse período, eu trabalhava executando também. Já fui pregoeiro, membro de comissão de licitação, gestor. Então, eu posso dizer que eu estive nos 2 lados do balcão. Sei da dificuldade, sei das angústias, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de incertezas. Todo momento eu pergunto para aqueles que estão executando as licitações, se já estão realmente implementando a nova lei de licitações, como é que está? E o sentimento é sempre o mesmo. Quando eu digo, tenho aqui certeza que todos já estão licitando pela nova lei, todo mundo levanta o braço. 2, 3, 4, 5. Olha, aqui é a exceção, gente. Aqui é a exceção. Parabéns. Parabéns. Então, o que eu vou falar para vocês hoje, basicamente, é o dia a dia, então, da atividade dos senhores e das senhoras. Nada de novo, só que nós temos que reforçar alguns pontos. Isso é importante, para que a gente esteja todos na mesma página, né? Aspectos destacados da Lei de Licitações. Esse é o tema geral. Nós abordaremos regulamentações municipais de modo bem introdutório, na realidade. Por que eu digo introdutório? Porque seria praticamente impossível, em 40 minutos, eu abordar aspectos daqueles mais de... Já deve estar chegando em torno de 900 a 1.000 até, talvez, regulamentos municipais editados em Santa Catarina. A minha compilação que eu fiz nos 2 primeiros anos, eu tinha catalogado aproximadamente 700 regulamentos, com mais de 15.000 artigos falando sobre a nova lei de licitações. Eu sempre lembro da ideia do direito tributário, em que se falava que existia um manicômio legislativo, que ninguém se entendia mais. O meu medo é que isso se reflita nas licitações, tendo em vista que cada município, nós temos aí prefeituras, câmaras, consórcios públicos, autarquias, sociedades de economia mista, legislando, através de seus regulamentos, sobre licitações públicas. Então, as regulamentações municipais, elas trarão certamente um grande trabalho extra para os órgãos de controle, para os licitantes, para a sociedade, porque nem sempre vai ser fácil dizer o que é o certo, o que é o correto, de modo mais amplo. Teremos que sempre voltar nossos olhos para as regulamentações que foram editadas. O segundo ponto dessa nossa exposição será sobre contratação direta, dispensa de licitação, basicamente incisos 1, 2, 3, 8º. E já destaco aqui para vocês que desde sexta-feira passada nós temos mais 2 hipóteses de dispensa de licitação, trazida pela Lei 14.628. Então, hoje nós temos 18 incisos
na lei de licitações atual, a nova, tratando de dispensa. Lembrando que a lei anterior temos 35, salvo engano. Eu acho que a gente vai chegar perto disso, porque muitas das hipóteses de dispensa realmente não foram acolhidas nessa primeira versão da lei de licitações, e a gente sabe que já há propostas para mudança nessa questão das dispensas. Depois, inegibilidade, credenciamento. Bem rapidamente, eu vou finalizar com essa questão. Depois eu vou convidar um colega lá da licitação, que é o auditor fiscal Cássio, ele virá falar sobre a fase preparatória da licitação. A fase preparatória, na minha versão, na minha visão, melhor, na minha visão, é a que tem causado um pouco mais de dúvida, um pouco mais de ansiedade, vamos colocar assim, por parte das administrações municipais, a qual eu tive contato nessas 2 últimas semanas. Há muita coisa diferente lá, para os municípios. Para a União, eu tenho quase certeza que pouco vai mudar na atividade, na rotina, porque já vinha sendo praticado muitas daquelas questões que estão postas na lei, né? Fase preparatória, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar. Isso não é novidade para quem trabalha na administração pública federal. Agora, para os municípios e para os pequenos municípios, que é a maioria aqui no estado de Santa Catarina, a gente pode colocar dessa forma, há uma mudança de cultura necessária. Então, essa primeira fase, ela causa um pouco mais de angústia, tenho certeza. Mas agora há pouco estávamos conversando aqui fora e foi colocado que os primeiros 5, 6 editais, processo de licitação, serão mais custosos. Mas depois que a administração começar a sentir o jeito, e aqui nós temos órgãos que já estão trabalhando nessa área e já sabem disso, tenho certeza que poderão confirmar isso. Depois que começa a rodar, a coisa vai ficar mais fácil. Então, a gente tem que vencer primeiro essa barreira. E nós já estamos com 2 anos, né? 2 anos e caminhando para 2 anos e meio, praticamente, na nova lei de licitações, e a gente tem que correr, porque, salvo uma alteração aí legislativa para o futuro, dia 30 de dezembro, a lei de licitações 8666, a lei do pregão e a do RDC, serão extintas do ordenamento jurídico brasileiro como um instrumento para fundamentar novas licitações. Terá vigência depois para aquilo que já foi realizado, mas para as novas não vai poder ser utilizada. Ok. Iniciando parte de regulamentação. Quem me acompanha sabe que eu tenho falado sobre regulamentação praticamente há mais de 1 ano. E a ideia que eu sempre gosto de trazer para vocês é que o regulamento ele vai servir para definir quem fará o quê, como será feito. Esse é o principal objetivo de um regulamento. Trazer aquilo que está no plano da lei para a realidade de cada um dos entes de vocês. Acho curioso, quando eu vejo um município com 2.000 habitantes, reproduzindo regulamentos das grandes capitais, reproduzindo regulamento da União, por exemplo, sem fazer o seu dever de casa, que é saber se realmente ela tem condições de cumprir aquilo que está colocando no seu próprio regulamento. Esse é um problema que eu já antevejo. Por quê? Porque os órgãos de controle, como eu mencionei na minha introdução, terão que fazer análise daquilo que está posto nos regulamentos. Eu vou olhar para a lei, vou olhar para o regulamento e olhar para a licitação. Esses 3 itens têm que conversar, né? Lei, regulamento, processo. Eles têm que se conversar, salvo
a hipótese em que realmente eventos externos, eventos posteriores justifiquem decisões diferenciadas. Mas isso é exceção. A regra é que vocês devem regulamentar aquilo que vocês têm condições de executar, gente. Essa é a primeira dica. Se eu for resumir toda a minha exposição sobre o regulamento, eu queria que vocês saíssem aqui com essa certeza. Olhem para os regulamentos de vocês e vejam, nós temos condições de cumprir? Porque isso vai vincular, a minha fala mais adiante, eu vou ratificar essa ideia, vincula a atividade administrativa. Para não dizer que eu não falei, porque hoje é dia 26 de julho. 26 de julho, nós temos hoje uma medida provisória, que é a 1167, que está para perder a sua vigência e eficácia na próxima sexta-feira, dia 28. Tudo indica que ela não será convertida em lei, por uma série de problemas no Congresso, ela não será convertida em lei. Ou seja, essa medida provisória, que lá no final de março, dia 30 de março, ela veio dar um respiro para os municípios, no sentido de que a gente poderia continuar licitando as licitações com base na 8666 por um prazo um pouquinho mais longo, até final de dezembro, ela vai deixar de existir. Mas vocês podem me perguntar, Sandro, mas nós temos a Lei Complementar 198. A Lei Complementar 198 alterou o inciso 2 do artigo 193 da lei, permitindo, então, que a nova lei de licitações permaneça realmente até o dia 30 de dezembro. Ótimo, essa situação está resolvida, não se discute mais. Licitações poderão ser realizadas até 30 de dezembro, ponto final. Está tranquilo. A questão é que a MP, ela traz um objeto mais amplo do que da Lei Complementar 198. Por que eu digo que ela é mais ampla? Porque ela fixou o marco temporal. Ela disse, gestor, o seu edital, o seu aviso de contratação direta terá que ser publicado até aquela data. Vamos lembrar aquilo que aconteceu em março. Até março, nós tínhamos, em média, 11 regulamentos sendo publicados no Diário Oficial dos Municípios. Fiz esse acompanhamento mensal, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, a média era 11. Em março, nós tivemos mais de 300 regulamentos, porque realmente a corda estava no pescoço. Muitos desses regulamentos tratavam de quê? Marco temporal. Ou seja, o edital poderá ser publicado até setembro, lembram? Tem vários regulamentos por aí nesse sentido. Até dezembro. Um edital que era para ter, até então, era para estar publicado até a data final de março. Mas, por interpretações da AGU, referendadas depois pelo Tribunal de Contas, da União, se passou a interpretar de que essa opção, o direito de opção, poderia ser postergado. Pois bem, com a MP perdendo eficácia, vai voltar essa mesma discussão. Porque a Lei 198, Lei Complementar 198, não dispõe sobre esse assunto. Ok? Então, essa é uma problemática que poderá surgir. Sexta-feira, 28, é o prazo final da MP. Então, regulamentos, eu já antecipei, visa trazer para vocês segurança jurídica. É o que eu gosto sempre de dizer. Por que é segurança? Porque o gestor, o servidor, o pregoeiro, o agente de contratação, o fiscal de contrato, sabe exatamente o que tem que fazer. Se você não tem definido as suas competências, as suas atribuições, quem fará o quê naquele processo, vira uma terra de ninguém. Não sei se vocês concordam comigo, mas é muito mais fácil quando eu sei qual é a minha atribuição, eu como servidor, sei onde eu devo ir. Até para que, no futuro, alguém demande
algo no processo, vamos supor, um Tribunal de Contas, e eu saiba dizer, não, mas essa responsabilidade que o tribunal está imputando ao prefeito não é do prefeito, era do chefe do departamento de compras, era da pessoa lá encarregada de fazer a pesquisa de preço, era o setor requisitante que fez a especificação de um modo equivocado. A gente começa a distribuir a responsabilidade para quem tem essa responsabilidade. Isso que é legal, quando você estabelece um regulamento adequado. Vinculação da administração pública, isso eu já havia antecipado. Lembrei agora de um prefeito lá no Oeste, que quando eu falei que vinculava a decisão dele ao que ele pôs no regulamento, a primeira pergunta que ele fez para o assessor jurídico foi: posso revogar meus regulamentos? Primeira pergunta que ele fez. Pode parecer uma coisa singela, uma coisa até inocente, mas isso acontece em Santa Catarina hoje. Então, eu acredito que aqueles que vão fazer o trabalho de regulamentação, que eu gosto de dizer que ele tem que ser um trabalho multidisciplinar, não é uma tarefa única do assessor jurídico, não é uma tarefa do secretário municipal. Ele é multidisciplinar. Eu tenho que chamar o engenheiro, eu tenho que chamar o administrador, tenho que chamar o contador, tenho que chamar o advogado. Todo mundo tem que sentar numa mesa redonda e conversar sobre aquilo. Chamar as pessoas que conhecem a sua realidade, a sua administração. Muita gente pergunta, eu queria que o Tribunal de Contas me desse um modelo de regulamento. Na pesquisa que nós fizemos lá no Tribunal de Contas, no primeiro ano e no segundo ano de vigência da lei, muitas pessoas perguntaram isso. Eu queria que o tribunal me desse um modelo. Mas eu não posso dar um modelo para vocês, porque eu não conheço a realidade de cada um. O modelo existe já na internet. Se você baixar Diário Oficial, todo dia vai ter 10 modelos para você seguir. Isso não ajuda. Vindo externamente, vocês têm que analisar a situação de vocês lá no órgão que vocês trabalham para fazer essa regulamentação. Foi esse slide que eu estou mostrando agora, que resultou na pesquisa, a pergunta do prefeito, quando eu falei que ele era o responsável. Mas ele não é o responsável isoladamente, como eu acabei de mencionar. Tem toda aquela estrutura, ele tem que ter uma equipe boa para poder trabalhar. E a gente sabe que é difícil. Muitas administrações não têm pessoal suficiente ou qualificado o suficiente, ou muitas vezes o próprio gestor não quer que tenha pessoal capacitado. Dificultam o acesso aos servidores a cursos, treinamentos. Talvez essa não seja a região aqui, a situação na Grande Florianópolis, ou se tiver, pode ser casos isolados. Mas há muitos municípios ainda que há uma resistência. Os sorrisos aqui demonstram que, às vezes, ainda permanece a mesma situação aqui na região. Mas é fato, os servidores não conseguem ser liberados para qualificação, para treinamentos, muitas vezes. E isso, é claro, vai refletir na qualidade da regulamentação que for editada e, futuramente, em responsabilização, gente. O gestor vai ser responsabilizado de algum modo, porque nós já temos aí 2 anos e meio, né? Até o final do ano teremos esse prazo, e não terá justificativa para aqueles que não editaram regulamentação adequada. Não terá, porque já existe. Ninguém está mais inventando a roda. O que eu gosto de dizer, aquele que editou o regulamento no dia 30 de abril de 2021, aquele está de parabéns. Os primeiros municípios editaram regulamentos nos primeiros 30 dias de vigência da nova lei. Aqueles inventaram a roda. Aqueles conseguiram, né, dar o primeiro passo. Hoje não, hoje já temos modelos pelo Brasil afora, não só em Santa Catarina, mas por todos os estados, todos os municípios brasileiros têm. Então, o dirigente ele tem que ter essa consciência e começar a pensar.
e agir, não só pensar, mas agir. Uma questão que sempre é nos colocada: eu precisaria regulamentar toda a lei de licitações antes de começar a pôr em prática o primeiro edital? Tem gente que acredita que sim. Eu já sou daqueles que eu entendo que não. Por quê? Porque eu não vou editar um regulamento de algo que eu não vou utilizar hoje. Por exemplo, diálogo competitivo, uma das modalidades da nova lei. Gente, eu não tenho no meu radar, no meu município de 2.000, de 3.000 habitantes, eu não tenho no meu radar a necessidade de fazer um diálogo competitivo, quiçá, talvez um dia nem irei fazer. Então, não adianta ficar querendo regulamentar situações em que eu não vou pôr em prática tão cedo. Então, a ideia é que a gente passe a regulamentar aquilo que é o que é para ontem. O trabalho dos senhores e das senhoras é descobrir o que é para ontem. O que eu preciso regulamentar para pôr essa lei em prática, tá? Mas não preciso esperar. Eu tive situações aqui nesse ciclo em que eu perguntei: quem aqui já regulamentou toda a lei de licitações? Por incrível que pareça, 3 pessoas levantaram a mão. Eu digo: então me diga o que é o todo que você precisa regulamentar da lei de licitações, que até hoje ninguém descobriu. Essa é a pergunta que vale, acho que R$1 milhão. Por quê? Você pega a União, tem a ideia de fazer aproximadamente 70 regulamentos, nós temos doutrinador que diz que são 38, outros próximos de 50. Ninguém sabe exatamente. Entendem? Então, por isso que eu digo, não vamos ficar naquela ideia de que a gente precisa regulamentar toda a lei para poder trabalhar com ela. Ela tem que ser feita de forma gradual. Ela tem que ser feita de acordo com a necessidade de vocês, ok? Aqui eu passo já para uma parte final dessa exposição, trazendo o que eu recomendo. É muito sentimento, né? É aquilo que vocês vão ter que fazer esse trabalho, mas a minha ideia é o seguinte: o que eu precisaria regulamentar hoje para começar a pôr essa lei em prática? E aí a gente tem regras de competência, que eu já mencionei no início. Nós temos questões relacionadas a planejamento. Nós temos municípios me perguntando se eu preciso planejar uma dispensa de licitação. Eu digo: bom, se você não planejar suas contratações durante o exercício, muito provavelmente as suas dispensas irão ultrapassar os limites legais, que o meu colega Felipe depois irá abordar com os senhores e senhoras. Entendeu? Então, o planejamento faz parte da administração. A gente está falando em administração, que tem sinônimo de planejamento. Não tem como se pensar numa administração sem essa atuação prévia. Talvez essa seja uma das questões que mais tem dificultado a implementação da lei. A incapacidade de muitos municípios de se planejar a longo prazo. Esse é o problema. Não é que é uma lei burocrática, não é que é uma lei pesada, uma lei que engessa. Todos aqueles adjetivos que estavam sendo colocados na Lei 8666 como um motivo para a sua revogação, que hoje está sendo reproduzido por uma boa parte dos doutrinadores. Ela não é essa lei engessada. Ela é uma lei que exige planejamento, que exige trabalho prévio. É isso. Vai dar trabalho? Vai. No primeiro ano, tenho certeza. No segundo, também. Mas vai chegar um momento que vocês vão ver, gente, é manter a roda girando. Os planejamentos serão meio que repetitivos depois de um certo momento. Situações emergenciais aparecerão? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas isso, a própria legislação tem a sua válvula de escape. Ela tem a dispensa de licitação emergencial, por exemplo. Sabem?
Então, vamos focar no planejamento, na contratação anual. Municípios estão colocando o PCA, o Plano de Contratação Anual, como uma coisa de segundo plano, uma coisa... para inglês ver. Vamos, tá na lei, mas aqui a gente faz diferente. Aqui a situação roda de outro jeito. Muitos ainda estão com essa ideia na cabeça. Então, nós temos que virar a chave, de fato, para essa consciência do planejamento. Isso é importante. Nem que leve um tempo. A gente sabe que não vai ser até dezembro. Não tem problema, mas que a gente pense nisso e comece a trabalhar para essa mudança. Dispensa de licitação, nós temos aqui regulamentos, ora falando sobre a eletrônica, ora sobre a física, a licitação, né, tradicional, a dispensa tradicional, temos regulamentos nesse sentido. A minha recomendação é que sempre procurem fazer eletrônica, a licitação eletrônica, dispensa eletrônica. Por quê? Porque ela dá mais transparência, ela é mais ágil, ela tem melhores condições de atender uma ampla gama de fornecedores, enfim, ela tem benefícios. Quando você opta pelo modelo presencial, acredito que vocês deveriam fundamentar essa decisão, deixar isso claro. Por que naquele caso a presencial é a mais indicada? Se vocês conseguirem justificar isso, ok. Mas se é possível, tecnologicamente, hoje, no município dos senhores e das senhoras, fazer licitação eletrônica, que assim eu faço. Bens de consumo, um regulamento que é um dos únicos, é o único obrigatório, sem aquele, o dispositivo, né, o artigo 20, que fala que se você não fizer a regulamentação sobre bens de consumo, bens de luxo, praticamente é isso, vocês não terão condições de fazer nenhuma contratação futura. Então, muitos municípios já editaram, mas uma boa parcela ainda não, e já estão em mora há mais de um ano, porque nós tínhamos 180 dias para a regulamentação desse item. Pesquisa de preços, o artigo 23 traz um rol bem grande, né, da cesta básica de pesquisa. Depois o Cássio irá abordar mais adiante, não vou entrar na área dele. Mas há regulamentos sobre pesquisa de preço que praticamente repetem o que está na lei. E não vejo sentido em você repetir o que está posto na lei, para fins de regulamentação. Ok? Então, a gente tem que tratar a pesquisa de preço num regulamento visando aquela situação que eu mencionei. Quem vai fazer a pesquisa de preço? Como será feita essa pesquisa de preço internamente? Isso é importante deixar bem claro. Não dizer que eu vou usar banco de preços, que eu vou utilizar nota fiscal eletrônica, que eu vou utilizar consulta com fornecedores, esse tipo de situação, porque isso está na lei. Não faz sentido. Catálogo eletrônico de padronização. Para mim, para os municípios, ainda está um pouco distante essa regulamentação adequada. Porque nós temos a União, que irá tratar disso, e ainda está uma situação um pouco incipiente, a questão do uso de catálogo eletrônico para a descrição dos objetos que serão licitados. O que eu vejo mais importante é o item 2 e 3 dessa minha tela, que é a proteção das mulheres vítimas de violência. A gente sabe que a nova lei, visando proteger, ela estabeleceu a condição para que a administração obrigue o prestador de serviço a contratar não só as mulheres, mas como os egressos do sistema prisional. Política pública. O meu receio é que os regulamentos estão sendo editados no seguinte sentido: a autoridade máxima do órgão poderá exigir até 5% de mão de obra mulheres vítimas de violência doméstica. Até 5%. 5% é bom? É muito? É pouco? Não sei. Vai da realidade de cada região, cada município, conhecer a sua realidade,
demanda um trabalho interdisciplinar, uma política pública muito bem trabalhada. Mas o que me preocupa é a possibilidade, pelo menos ainda em tese, de que vítima e opressor possam ser contratados para prestar o mesmo serviço. Esse é um problema que eu não vi nenhum regulamento dispor. Sabe? É o marido e a esposa, naquele caso concreto, podendo trabalhar na mesma empresa de prestadora de serviços de mão de obra lá. Isso é um ponto que chama atenção e eu gostaria de destacar aqui para vocês, a hora que regulamentarem, tratem sobre esse tema, para evitar problemas piores, né? Gente, eu poderia falar sobre esses regulamentos, mas eu vejo que não é tão necessário. Por quê? Porque já está bem consolidado hoje os regulamentos que abordam muito desses temas. São pontos que deveriam ser regulamentados. Eu deixo para os senhores, para as senhoras. Só vou destacar o último, que era sobre margem de preferência. Muitos municípios estabeleceram nos seus regulamentos que não admitirão margem de preferência para bens reciclados e recicláveis. Que, de certo modo, me chamou a atenção, porque nós temos lá no artigo 5º da lei o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Então, a margem de preferência é um dos instrumentos que a administração poderá utilizar para alcançar esse objetivo. Um dos. Né? Não vai resolver todos? Não vai, mas é um dos. E muitos municípios já estão dizendo de antemão que não adotarão essa prática. O motivo eu não sei, mas fica aqui o questionamento, ok? Gente, como os municípios devem regulamentar? Aqui nós temos sugestões. Primeiro, aquela que eu não recomendo, que é copiar o regulamento de outros órgãos, principalmente municípios de menor porte, copiar regulamento do Estado, copiar o regulamento de Florianópolis ou de São José, que é um município grande. Talvez não seja a melhor alternativa, ok? Mas é uma opção. Segundo, adaptar as normas federais à realidade municipal. E aqui eu chamo a atenção porque uma pesquisa que nós fizemos lá no tribunal, 66% dos municípios, aproximadamente, nesse quantitativo, afirmaram que irão utilizar os regulamentos federais. Então, é muita coisa. 66% dos municípios utilizarão regulamentos federais. Claro, pregão, é óbvio que você tem que procurar utilizar aquilo porque você padroniza o procedimento licitatório, você utiliza o sistema do Comprasnet lá. Você tem que usar aquilo lá, não tem como fazer diferente, você vai utilizar recursos federais, através de transferências voluntárias, você vai ter que usar as regras federais, não tem dúvida. Mas regulamentos outros que realmente demandam uma atuação mais específica, deveriam ser repensados. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre regulamentos que eu poderia abordar aqui para vocês? Deixa aqui a opção. Caso contrário, vou chamar o palco. Antônio Felipe, auditor fiscal do controle externo, que irá tratar com vocês contratação direta, dispensa, inegibilidade, ok? Grande abraço, muito obrigado.